Olha só, vou te contar algo que talvez nunca ninguém tenha te falado. Se nós exercitarmos o cérebro de uma pessoa com dislexia da maneira certa, especialmente quando ela ainda é criança e está crescendo, podemos ajudá-la de maneira significativa, diminuindo os efeitos da dislexia provocado nela. Sim, se trabalharmos e potencializarmos o lado do seu filho que não decodifica as palavras, ele irá potencializar ainda mais o lado criativo. Assim como Albert Einstein ou Walt Disney, que tinham dislexia e conseguiram fazer coisas maravilhosas. Resumindo, a dislexia pode tornar a leitura e a escrita mais desafiadoras, mas também pode trazer habilidades únicas. Com a ajuda e a dedicação, as pessoas com dislexia podem conquistar grandes feitos e mostrar ao mundo do que são capazes. E nesse evento eu estou aqui para compartilhar tudo, absolutamente tudo, sobre os efeitos da dislexia, abordando tanto os aspectos desafiadores quanto os aspectos positivos. E é importante que você compreenda que a dislexia não está relacionada à falta de inteligência ou a outros problemas de saúde mental. Como no Brasil a dislexia ainda não é muito conhecida, ela é pouco conhecida, as pessoas acham que o disléxico apresenta somente aquela dificuldade de trocas de PB ou DQ, mas no entanto não é só isso. Acabam não dando a relevância necessária para a situação e deixando passar um período importante para avaliação, diagnóstico e, consequentemente, iniciar uma intervenção necessária, que irão transformar por completo a vida dessa criança ou desse jovem disléxico. Lembro aqui que também há tempo para avaliação em adultos. Se você perceber que algum adulto da sua família possui essas características, incentive a procurar ajuda profissional. Eu não vou me alongar aqui porque, na verdade, o nosso foco são as crianças e os jovens com dislexia, ok? Os disléxicos também podem apresentar as dificuldades na identificação de sons, na fluência da leitura e na compreensão de textos. É uma condição mais complexa e as dificuldades de leitura e escrita vão além das trocas de letras. Mãe, crianças disléxicas têm que trabalhar mais duro no cérebro na hora de ler, escrever e entender as coisas. Elas precisam de mais energia mental para processar as informações. Então, é importante que sejamos pacientes, compreensivas, porque elas estão se esforçando muito. E ao entender isso, podemos ajudá-las a poupar essa energia, oferecendo apoio e recursos que tornam o aprendizado mais fácil. Seu filho tem habilidades únicas e um potencial incrível, com talentos a serem descobertos. E fazem parte dos transtornos específicos de aprendizagem a dislexia, a descalculia e a desortografia. A dislexia pode ter vários efeitos na vida de uma criança, de um jovem e de um adulto, afetando principalmente as suas habilidades na leitura, escrita e linguagem. Mas não é só isso. Eu vou te mostrar agora os efeitos mais recorrentes entre os disléxicos. Então pegue papel e caneta, que é importante que você anote todos os efeitos da dislexia que vou te mostrar. Problemas no processamento da linguagem. Quando o professor faz uma pergunta, por exemplo, a criança disléxica primeiro precisa processar a pergunta e depois pode começar a processar a resposta. Isso quer dizer que ela precisa de mais tempo para efetuar essa tarefa. E é por isso que às vezes você faz algumas perguntas para o seu filho e ele fica te olhando, ele fica olhando para você com aquela cara de paisagem, porque ali ele está processando. E isso demanda tempo para ele. Então não adianta ficar pressionando ele, porque ele precisa desse tempo para dar as respostas. Je t'écoute, le fleuve qui traverse Paris. Tu m'as bien dit que t'avais été sur des bateaux mouches avec tes parents.
scène. Distração. A criança disléxica distrai com muita facilidade, pois presta atenção em tudo ao mesmo tempo. Por esse motivo, tem mais dificuldade em concentrar-se na tarefa que precisa realizar. Se o seu filho estiver em um ambiente com muitas informações visuais ou muito barulho, facilmente ele irá se distrair e automaticamente não conseguirá concentrar no que precisa realizar. E é por isso que é importante realizar as tarefas de casa em um lugar livre de distrações, ou seja, longe da TV, do videogame, de ruídos, com uma luz boa para iluminar mesmo onde ele estiver fazendo a lição. Tudo isso os jogos vão impedir, né, que ele consiga se concentrar. E a luz, a tranquilidade, a paz vai ajudar para que ele consiga se concentrar e fazer a lição que ele tem que terminar. Disnomia. Sabe aquela dificuldade em encontrar aquela palavra, né, em nomear aquele objeto, descrever um fato? O cérebro humano tem duas funções principais. Uma é armazenar as informações e a outra é recuperar as informações. Todos nós temos milhões de informações armazenadas no nosso cérebro. E quando precisamos delas, as recuperamos facilmente. As crianças com dislexia têm geralmente dificuldades em recuperar essas informações. É como se elas quisessem lembrar, né, onde guardaram essa informação, mas não conseguem encontrar. Sabe quando você fala e você fala assim, nossa, a palavra está aqui na ponta da língua, mas não sai? É disnomia. Dificuldade de orientação espacial. A dificuldade de orientação espacial no disléxico é a dificuldade em entender e usar informações sobre a posição e espaço. Em outras palavras, em cima, embaixo, perto, longe, à direita, à esquerda, o primeiro, o segundo ou o terceiro. É difícil para ele entender a posição correta de objetos pessoais e automaticamente será difícil também distinguir a posição das letras para escrever, respeitar a direção, né, da escrita, ou seja, que é da esquerda para a direita. E algumas vezes ele pode escrever espelhado, que é quando as letras são escritas ao contrário. E isso é um efeito da dislexia muito comum que afeta a leitura, a escrita e a compreensão de direções. Baixa autoestima e frustração. As dificuldades que a criança enfrenta na escola e em atividades de leitura e escrita podem levar a uma baixa autoestima, a uma frustração e até mesmo um desinteresse pela aprendizagem. Isso pode impactar a sua motivação e engajamento escolar. Pense comigo, se ele se vê diferente dos amigos, e muitas vezes, na grande maioria, os amigos também o enxergam como diferente, pode acontecer que os professores não entendam as dificuldades que ele passa, né, que eles estão passando, e isso para ele é uma forma de impaciência, de intolerância. E o professor não vai ter tanta paciência assim para ajudar essa criança. E a criança se sente como? Com a baixa autoestima, sem vontade, sem ânimo para poder fazer todas as suas atividades escolares.